Irmãos, eu jamais imaginei que um dia estaria aqui contando isso. Sempre fui tido como exemplo, mas mesmo os mais altos podem tropeçar. E às vezes caem de um lugar tão alto que o tombo quebra mais que os ossos, quebra a alma. Eu fui levantado ancião com 38 anos. Era um irmão de oração, temente e justo. Sempre fui firme nos princípios. Nunca gostei de confusão. E procurava sempre conduzir a obra com temor. Minha esposa era uma mulher virtuosa. Meus filhos me respeitavam. A irmandade me tinha como homem de Deus. E eu era mesmo, até o dia em que comecei a me acostumar com esse respeito. E o respeito virou vaidade, disfarçada, silenciosa. Mas vaidade. Foram mais de 12 anos servindo como ancião. Muitas viagens, muitas visitas, muitos cultos de ensinamento. Fui chamado para participar de reuniões importantes. Recebi elogios de irmãos antigos. E aquilo foi crescendo dentro de mim como algo bom, até se transformar numa armadilha. Eu achava que estava firme, achava que era blindado, mas comecei a relaxar em coisas pequenas. Orava menos. Lia menos. Comecei a justificar. Estou cansado. Acabei de voltar de uma reunião. Amanhã prego de novo. Vou dormir um pouco mais. Foi nesse tempo que eu conheci a mulher que virou a chave da minha queda. Ela não era da igreja. Trabalhava em um posto de gasolina, onde eu sempre parava quando ia visitar os irmãos em uma cidade próxima. Era bonita, educada, e me olhava com um tipo de atenção que eu não recebia há anos. No começo achei normal, mas depois de um tempo, percebi que eu passava a procurar desculpas para parar lá, mesmo sem precisar. Não era mais o combustível do carro que eu buscava. Era um outro tipo de abastecimento, o do ego. Eu achava que estava no controle, que era só uma conversa boba. Mas o diabo nunca joga limpo. Ele vai alimentando a carne gota a gota, até afogar o espírito. Comecei a sonhar com ela. Acordava com culpa. Orava, chorava, pedia misericórdia. Mas à tarde, lá estava eu de novo passando pelo mesmo posto. E ela sorria e perguntava como eu estava. E elogiava a minha voz, a minha calma. O senhor é diferente, ela dizia. Tem algo no seu jeito de falar que acalma a gente. Eu, tolo, deixava o peito inflar com isso. Comecei a desabafar com ela sobre a vida, sobre a rotina, sobre como às vezes a gente se sente só mesmo dentro da igreja. E ela ouvia, e eu me sentia visto. Foi aí que parei de lutar. Comecei a achar que Deus entendia, que era só uma amizade, que o importante era que meu coração não estava sujo, mas meu coração já estava comprometido, e eu ainda não tinha coragem de admitir. O diabo nunca vem com chifres e tridente. Às vezes ele vem com um sorriso gentil e uma pergunta inocente. Você está bem mesmo? Me afastei da leitura, das madrugadas, das orações com a esposa. Comecei a ficar irritado com pequenas coisas. A irmandade não percebia, ou pelo menos fingia não perceber. Mas eu já não era o mesmo. Minha esposa sentia, me olhava com tristeza. Me perguntava, você ainda me ama? E eu dizia que sim. Mas por dentro, a mente já estava longe e continuei pregando. A palavra ainda vinha. Deus ainda usava. E isso foi o que me enganou mais. Achar que a unção era sinal de aprovação. Mas não era. Era misericórdia. Era a paciência de um pai que ainda me dava tempo para me arrepender antes que eu afundasse de vez. Foi numa tarde de terça-feira que tudo começou a mudar de forma definitiva. Eu parei no posto. E ela me esperava fora da loja. Estava maquiada, perfumada, linda aos olhos carnais, e disse, hoje eu saio às 5. Me leva para tomar um café? Eu hesitei, mas aceitei, tomamos café. Depois outro, depois jantamos, e naquele mesmo dia pecamos juntos. E naquele mesmo instante eu sabia, minha alma tinha assinado um pacto com a tristeza. O momento do pecado pode durar minutos, mas o peso dele pode te acompanhar por anos. Voltei para casa, e não consegui olhar nos olhos da minha esposa. Dormi virado para a parede. No culto de quarta fui escalado para pregar. Falei sobre arrependimento. E chorei. A irmandade achou que era a unção. Mas era culpa e o pior. Não parei por aí. Continuei vendo a mulher. Comecei a criar desculpas para viagens, reuniões, visitas. Já não era mais o mesmo homem. Minha esposa começou a adoecer. Meus filhos ficaram frios. A igreja foi percebendo, pouco a pouco, que algo havia mudado. E eu, acuado, ao invés de me humilhar, me afastei. Entreguei o ministério alegando motivos pessoais. Houve comoção, choro, abraços,
Mas ninguém sabia a real causa, mas Deus sabia. E foi nesse ponto que começou a parte mais sombria da minha história, que te contarei no próximo tópico. Ela não era apenas uma mulher. Era um laço bem armado, revestido de perfume doce, sorriso encantador e palavras que massageavam o ego. Um veneno servido em taça de cristal. O nome dela era Lorena. Pelo menos, era assim que se apresentou. Não sei se era verdadeiro. Ela dizia que tinha vindo de longe, que tinha um passado difícil, que já tinha frequentado igreja, mas que não era para ela. Falava de forma mansa, como quem já conhecia as fraquezas de um homem cansado. E eu era esse homem, cansado, desviado do primeiro amor, frio na fé e carente de atenção. No começo, Lorena parecia só querer companhia. Mas com o tempo, notei que ela me cercava com intenções mais profundas. Não era só um flerte. Era um tipo de controle. Ela queria saber onde eu ia quando voltava, com quem falava. Começou a me chamar de meu pastor com ironia. Dizia que eu era diferente dos outros homens, que minha presença purificava o ambiente, zombando da fé que eu já não praticava. Mas mesmo percebendo essas manipulações, eu continuava, porque aquilo alimentava minha vaidade, minha carência, minha fraqueza. Eu tinha deixado o altar. E longe do altar, todo abismo parece confortável. Não era mais a palavra que me guiava, era a carne. E a carne, quando assume o leme, sempre leva o navio à tempestade. Comecei a dar dinheiro a ela, presentes. Paguei aluguel, dei cartão, e a cada dia me via mais preso. Tentei voltar a orar, mas a culpa me esmagava. E quanto mais tentava, mais ela me puxava. Era como se ela sentisse quando eu queria sair, e aumentava o carinho, a sedução, a falsa compreensão. Era uma armadilha viva, e eu estava dentro. Meus filhos começaram a me evitar. Um deles me chamou para conversar. Pai, por que a mãe vive chorando escondida? Não soube o que responder. Comecei a faltar cultos. Já não atendia mais irmãos. Inventei desculpas. O telefone tocava e eu não atendia. Sabia que alguns já suspeitavam, mas ninguém ousava me confrontar. Foi então que um dia, no auge da ilusão, Lorena disse: Você não precisa mais da sua família. Eu sou o que você procurava a vida toda. Me escolhe. De verdade. Eu, cego, fraco, atolado no erro, aceitei. Abandonei minha casa. Deixei minha esposa com anos de história, de lágrimas, de orações. Meus filhos viraram o rosto para mim. A Irmandade chorou. Alguns tentaram me buscar, mas eu estava endurecido, orgulhoso, ferido por dentro, mas disfarçando com um sorriso de libertação. Eu achei que tinha encontrado amor, mas o que encontrei foi um deserto disfarçado de jardim. No primeiro mês tudo parecia mágico. Jantares, risos, noites de prazer. Mas logo vieram as cobranças, as brigas, a possessividade. Lorena não queria um homem, queria domínio. E eu que antes era servo de Deus, agora era servo dela. Ela começou a sair sozinha, voltar tarde. Um dia sumiu 2 dias. Quando voltou, estava diferente. Disse que precisava de liberdade, que não era a mulher de pastor e que não ia viver como esposa de crente falido. Aquilo me cortou. Logo descobri que ela me traía. Com homens mais jovens, com conhecidos da cidade. Vi men's organs, ouvi conversas. E quando a confrontei, ela riu. Você deixou tudo por mim, lembra? Agora aguenta. Quem te garante que você era o único? Senti uma dor que nem nas madrugadas mais escuras eu tinha sentido. Era como se Deus me dissesse: é isso que você escolheu no lugar do meu plano? Chorei, sozinho, envergonhado. Sem altar, sem casa, sem respeito, sem honra. Fui morar num quarto de hotel por semanas. A igreja já não me procurava. Eu era aquele ex-ancião que largou tudo por uma mulher da vida. O escândalo correu rápido. Alguns me julgaram, outros apenas lamentaram. Mas ninguém sabia o tamanho da dor que eu estava carregando. Foi nesse estado que me ajoelhei de novo. Pela primeira vez, de verdade, em meses. E clamei: Deus, se ainda houver misericórdia para mim, me dá uma chance. Não me deixa morrer assim, perdido. A resposta veio, silenciosa, mas real. No dia seguinte recebi uma carta, da minha esposa. Uma carta que, no próximo tópico, eu conto. Foi num envelope simples, sem remetente, mas quando abri senti que era Deus escrevendo com a mão dela. Eu já não sabia o que fazer da minha vida. Tinha perdido o altar, a casa, o respeito, o nome, a honra. E pior, perdi o senso de quem eu era diante de Deus.
A mulher por quem troquei tudo me humilhou, traiu, zombou. Me vi num quarto de hotel barato, cercado de lembranças e demônios que eu mesmo deixei entrar. Foi ali, sem chão, que dobrei os joelhos e clamei. Pela primeira vez em muito tempo, chorei como um menino. Não pedi bens nem honra, só pedi misericórdia, porque nem eu me perdoava mais. Na manhã seguinte, batiam na porta do hotel. Era um motoboy com um envelope. É para o senhor. Me pediram para entregar em mãos, assinei, confuso. Não havia remetente. Apenas meu nome escrito com uma caligrafia familiar. Quando abri, minhas mãos tremeram. Era da minha esposa. A mesma mulher que eu humilhei, traí e abandonei. A mulher que viu seus filhos chorando por um pai ausente. A mulher que ouviu as fofocas, que foi apontada na rua, que dormiu sozinha noites seguidas, sabendo que eu estava nos braços de outra. Era dela, e mesmo assim, ali estava. Uma carta e o que ela escreveu. Foi como um terremoto dentro de mim. Cada palavra me feriu, mas também me lavou. Fulano, não sei se você ainda lembra do som da nossa casa em silêncio. É nesse silêncio que escrevo. Não escrevo para acusar. Isso eu já deixei para Deus. Não escrevo para implorar, porque já chorei mais do que minha alma aguenta. Escrevo porque, mesmo diante de tudo, ainda tenho amor. E porque o Espírito de Deus falou comigo esta noite. Enquanto eu orava, sim, eu ainda oro por você, o Senhor me disse, ele está perdido, mas não está morto. O amor que você teve por ele foi plantado com lágrimas. Agora regue com perdão. Você me deixou. E deixou os filhos. E deixou o altar. Eu vi o inimigo te levar. E chorei como uma viúva mesmo ainda casada. Mas não te odeio. Não te desejo mal. Eu só quero que você volte a se lembrar de quem você era antes do pecado te tragar. Eu fui traída por você, mas o céu me lembra todos os dias que Cristo me perdoou de pecados piores. E se ele me perdoou? Quem sou eu para negar perdão a alguém que um dia me chamou de minha mulher com lágrimas nos olhos? A casa ainda é sua se quiser voltar. Não pelo casamento, mas por misericórdia. A porta não está trancada, mas eu não posso te buscar. Agora é entre você e Deus. Se você decidir voltar para ele, talvez ele te traga até aqui de novo. Assinado. A mulher que ainda ora por sua alma. Eu caí em prantos, sozinho naquele quarto de joelhos. A carta caiu das minhas mãos. Eu a peguei e beijei, não por romantismo, mas por vergonha. Era como se Deus estivesse me dizendo, você me esqueceu, mas eu ainda uso os teus para lembrar que te amo. Aquela mulher, depois de tudo, ainda conseguia orar por mim. Ainda me chamava de o pai dos meus filhos. Ainda abria uma possibilidade. Não me condenava. Me convidava ao arrependimento. Sem palavras bonitas, sem chantagens, apenas com verdade. Lembrei-me da parábola do filho pródigo e percebi que eu não era apenas o pródigo. Eu era também o porco no chiqueiro, querendo comer as bolotas. Eu era o que jogou fora a herança de honra que Deus tinha me dado. E mesmo assim, havia alguém dizendo, volta, ainda dá tempo. Mas eu tinha medo. Medo de não ser aceito. Medo do julgamento. Medo dos irmãos. Medo de mim mesmo. E principalmente medo de olhar para o altar e não sentir mais nada. Porque eu sabia, o altar que eu deixei talvez não me esperasse mais. Mas algo naquela carta acendeu um fósforo dentro da escuridão. Um fogo pequeno. Uma esperança. Se ela me perdoa, talvez Deus também me perdoe. Foi aí que decidi procurar ajuda. Mas não foi fácil. O orgulho ainda tentava falar mais alto. E o diabo me dizia, você já se queimou demais. Não vão te receber. Mas decidi tentar. A primeira ligação que fiz foi para um cooperador amigo, de outra cidade. Irmão, é o fulano. Preciso falar com alguém, mas não como ancião, como alma perdida. Do outro lado da linha houve silêncio por segundos. Depois ele respondeu. Eu já estava esperando essa ligação. Deus já tinha me mostrado em oração. Vem pra cá. Vamos conversar. Eu já havia sido ancião. Já tinha pregado arrependimento, com a voz embargada pelo Espírito Santo. Já tinha orado por casamentos em pedaços, curas impossíveis e jovens desviados. Mas agora, ali estava eu, um homem quebrado, ferido pela própria escolha, sentado no banco de trás de um culto, escondido, como quem não merecia mais nem respirar o mesmo ar daqueles irmãos que um dia me chamaram de servo de Deus. Depois que ela me traiu, sim,
A mulher pela qual larguei tudo, eu me vi no chão. No chão, literalmente. Sozinho, sem lar, sem dignidade, sem paz. Os amigos do mundo sumiram. As promessas dela evaporaram. E minha conta bancária, antes cheia pelos bons empregos que mantinha mesmo sendo servo, agora exibia um saldo que dava vergonha de olhar. Comecei a vagar pelas ruas. Não tinha coragem de voltar para a casa da minha mãe, nem para a dos filhos. Sabia que a notícia já tinha corrido como fogo em mato seco. Todos sabiam. O ancião largou a igreja por uma mulher da vida e foi traído. O escândalo era grande, e eu era o escândalo. Uma noite, dormindo no banco da rodoviária, eu chorei de soluçar. Estava frio e tudo doía. Doía o corpo, doía a alma. E ali no meio da madrugada, escutei um cântico. Uma irmã da CCB passando cantando baixinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquilo me rasgou por dentro. Lembrei dos cultos, da Irmandade, do hino 400, da última vez que chorei ajoelhado no altar. No dia seguinte, eu criei coragem. Entrei na congregação mais próxima. Não fui no púlpito, nem quis que ninguém me visse. Sentei no último banco, escondido. Mas naquele dia parecia que o culto era só para mim. O hino que a orquestra tocou era o mesmo da minha primeira chamada como cooperador. A palavra que saiu era como uma carta direta ao meu coração. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Eu desabei. Chorei como criança. A vergonha era grande, mas o arrependimento era maior. O inimigo sussurrava: você nunca mais será restaurado. Mas o Espírito me abraçava, dizendo: filho pródigo, volta. Ainda tem lugar para ti na casa do Pai. Saí daquele culto diferente, não melhor, mas com esperança. Fui procurar ajuda. Liguei para o cooperador da minha antiga comum. Ele atendeu. A voz dele tremia. Eu disse: irmão, me perdoa. Me afastei. Fui tolo, mas quero voltar. E do outro lado escutei só uma frase: estamos te esperando. Voltei devagar, como quem reaprende a andar. Fui sentar nos bancos da frente, só depois de meses. Não buscava mais púlpito, só presença. Não queria mais honra, só misericórdia. Aprendi a ser pequeno, porque a queda me ensinou que grande é só Deus. Voltei para a casa da minha mãe. Pedi perdão aos meus filhos. Fui reconstruindo os pedaços, um a um. As portas que Deus fechou para me corrigir, Ele agora começava a abrir para me restaurar. Não sei se algum dia serei ancião de novo, e nem sei se quero. Mas hoje, com lágrimas nos olhos e a alma lavada pelo sangue do Cordeiro, posso dizer: vale mais um banco da casa de Deus com arrependimento do que o púlpito do mundo com orgulho e pecado. A parte mais difícil da minha volta não foi encarar os irmãos, não foi suportar os olhares cruzados dentro da igreja ou a vergonha que ainda latejava no peito a cada culto. O que mais me doía era imaginar o reencontro com meus filhos. Eram três. Três crianças que, quando menores, viam em mim um herói. Um pai presente, que orava antes do almoço, que levava para a escola, que tocava hinos no violão nas noites de sexta-feira. Eles cresceram vendo a Bíblia aberta na mesa, ouvindo o barulho da gravata sendo posta com reverência antes dos cultos de domingo. Eram meus filhos, e eu fui embora. Larguei tudo. Larguei eles. Larguei a história que construí. Depois que fui traído e deixado por aquela mulher, pensei por dias antes de procurá-los. Minha ex-esposa já tinha refeito a vida, e por respeito eu nunca quis causar confusão, mas meu coração queimava de saudade. Queria pelo menos pedir perdão. Marquei com minha filha mais velha num parque. Ela já tinha 20 anos. Era adulta. Chegou com os olhos marejados e o coração fechado. Sentou no banco com distância, como quem protegia o próprio coração. Pai, por que o senhor fez aquilo? Ela não gritou. Não se revoltou. Apenas perguntou. E a dor na voz dela me rasgou mais do que qualquer escândalo que enfrentei na igreja. Eu tentei falar, mas as palavras travaram. Eu errei, filha. O pai se perdeu. O coração se encheu de vaidade. Fui iludido por uma mentira do inimigo e me afastei do Deus que me chamou. Eu não vim aqui para tentar consertar tudo, nem fingir que não aconteceu. Eu vim para dizer que eu sinto muito, que eu me arrependi, que Deus está me restaurando. E eu precisava te olhar nos olhos e dizer que eu amo vocês. Ela olhou para mim. Havia lágrimas nos olhos dela, mas não de raiva, de saudade. Eu orei muito pelo Senhor, pai. A gente achava que o Senhor nunca mais ia voltar. O Lucas falava que o Senhor tinha esquecido da Bíblia.
Nessa hora vi os outros dois se aproximando. Meus filhos menores, agora adolescentes. O mais novo veio correndo, me abraçou sem dizer nada. Apertou meu pescoço como quem não queria mais me soltar. O do meio, mais contido, apenas disse: "Papai, você ainda é o mesmo da Bíblia?" Essa pergunta me desmontou. Como responder aquilo? Respirei fundo e falei: "Não, filho. Eu não sou mais o mesmo. Mas talvez agora eu esteja mais perto de entender o que a Bíblia realmente queria me ensinar. Que o homem pode cair, pode falhar, pode trair a própria fé. Mas o Deus da Bíblia, ele continua sendo o mesmo. E se ele me aceitou de volta, será que vocês também podem?" Os três me abraçaram. Choramos juntos ali no parque, como se o tempo voltasse. A vergonha ainda morava em mim. Mas naquele momento o amor falou mais alto. Eles não pediram explicações longas. Eles não queriam saber dos detalhes do que aconteceu. Eles só queriam o pai de volta. E eu queria ser digno disso. A partir dali comecei um novo capítulo. Passei a visitá-los. Levei hinos impressos para cantar com eles como antes. Orávamos juntos. Aos poucos, o relacionamento foi sendo restaurado. Eles me apresentaram aos amigos, aos colegas da escola, até levaram alguns para o culto comigo. E um dia, durante um culto de jovens, o mais novo pediu a palavra para cantar. Quando ele subiu na frente, eu tremi. Ele pegou o microfone e disse: "Esse hino vai para o meu pai. Ele errou, mas Deus não desistiu dele. E porque Deus não desistiu do meu pai, eu também não desisti." Ele começou a cantar o hino 304. Quando me prostro em oração, sinto que Deus me ouve. A igreja inteira chorou. E eu, no banco do meio, ajoelhado, só conseguia agradecer. A vergonha deu lugar à graça. A queda deu lugar ao testemunho. E aquele que um dia foi ancião, que depois se perdeu, agora era apenas um pai, restaurado, arrependido e profundamente amado pela misericórdia de Deus. Se existe um momento que jamais vou esquecer, foi o dia em que Deus me tocou para voltar à congregação onde fui levantado ancião. Aquela mesma igreja onde por décadas eu servi, exortei, chorei com irmãos, abençoei casamentos, entreguei palavras vindas do céu. Era também a mesma igreja de onde eu fugi, por vergonha, por culpa, por ter caído em adultério e trocado o altar por um abismo. Voltar ali era mais do que um passo físico, era uma batalha espiritual, emocional e moral. Sabia que as cadeiras ainda estariam no mesmo lugar, a tribuna do mesmo jeito. E talvez até irmãos que me ouviram como servo, agora me veriam como o escândalo que abandonou tudo por uma mulher da vida. Mas algo dentro de mim queimava. Era ali que eu precisava ir. No sábado à noite, me ajoelhei no chão do meu quarto. Clamei, chorei, pedi forças, pedi para Deus me dar um sinal, pedi para Ele ir comigo, porque sozinho eu não conseguiria. E quando abri os olhos, lembrei do salmo que um dia eu mesmo li para tantos irmãos aflitos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Me vesti simples de forma discreta. Nada de terno, nada de destaque. Eu não era mais ancião. Eu era apenas um homem quebrado tentando voltar para casa. Ao chegar perto da porta, o som do hino já me tocou. Era o 248. Eis-me, Senhor, ao teu dispor. Prostrado estou em oração. A letra parecia ter sido escrita para mim naquela noite. Quando pus os pés dentro do templo, meu coração quase parou. Alguns irmãos me olharam de lado. Outros desviaram os olhos. Mas uma senhora que eu nem conhecia direito se aproximou, apertou minha mão com força e disse: "O Senhor te trouxe de volta. Seja bem-vindo." Chorei ali mesmo em silêncio. Sentei no fundo. Não queria holofotes, mas queria ouvir, queria sentir, queria ver se ainda havia lugar para mim ali dentro. O culto prosseguiu. A oração inicial foi curta, mas tocante. A mocidade cantou um hino que falava sobre reconciliação. Parecia tudo preparado por Deus. A cada palavra, a cada nota, algo se quebrava dentro de mim, e algo era restaurado também. Quando chegou a hora da palavra, o cooperador que assumiu a tribuna era um jovem que eu mesmo orientei nos primeiros passos. Quando ele olhou na minha direção, hesitou por um segundo, mas em seguida abriu a Bíblia e leu Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
A igreja ficou em silêncio. E ele, sem citar nomes, começou a falar de um homem que deixou tudo por uma ilusão. Caiu, sofreu, mas que foi tocado por Deus e voltou arrependido. Falou com amor, com lágrimas nos olhos. Há pessoas aqui hoje, disse ele, que acham que não são mais dignas nem de entrar neste lugar. Acham que a vergonha vai segui-las para sempre. Mas o Pai está de braços abertos. Ele ainda tem túnica nova. Ele ainda prepara o bezerro cevado. Ele ainda diz, trazei o anel. As lágrimas escorriam. Eu tentava me conter, mas era impossível. Aquela palavra era para mim. Deus estava me recebendo de volta. E diante de todos, Ele estava me dizendo, você ainda é meu filho. No fim do culto, o cooperador me chamou discretamente no corredor. Irmão, eu não sabia que o senhor viria hoje, mas Deus sabia. Nos abraçamos. Choramos. Ele me disse que muitos haviam orado por mim, que o escândalo do passado não apagava os frutos de tantos anos de serviço, e que se Deus me restaurou, a igreja também saberia me acolher. Na porta, alguns irmãos se aproximaram. Não todos, mas alguns. Um deles, que um dia foi muito rígido comigo, segurou minha mão com firmeza e disse, eu julguei o irmão, mas vi que Deus teve misericórdia. E quem sou eu para não perdoar? Foi um culto silencioso, mas também o mais barulhento dentro do meu espírito. O barulho do perdão. O barulho da aceitação. O barulho da graça quebrando as correntes do passado. Voltei para casa leve. Pela primeira vez em anos dormi em paz. Sabia que dali em diante o caminho ainda seria longo. Mas agora eu não caminhava mais sozinho. Voltar para a igreja foi o primeiro passo. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que o processo de restauração verdadeira exigiria muito mais do que apenas uma presença no culto. Ser visto novamente como irmão, e não como um escândalo ambulante. Levaria tempo, e talvez nunca viesse por completo da parte de todos. A congregação é santa, mas somos humanos. Há corações humanos têm memória, e muitas vezes têm dificuldade de esquecer o pecado alheio. Na semana seguinte ao meu retorno, me senti encorajado a voltar ao culto de terça. Entrei novamente discretamente. Me sentei no mesmo banco do fundo, e ali permaneci quieto, sedento. Um irmão mais velho, que sempre foi firme no zelo da obra, me olhou de longe por vários minutos. No fim do culto ele veio. Irmão, não imaginei que voltaria a ver o Senhor por aqui, mas se Deus trouxe alguma obra, Ele quer fazer ainda. Foi curto, seco, mas sincero. E naquela frase, por mais fria que parecesse, havia um grão de esperança. Outros irmãos, ao me verem, cochichavam. Eu percebia. Nada agressivo. Nenhuma afronta. Mas olhares que diziam mais do que palavras. E isso doía. Não por orgulho, mas porque eu sabia que eu mesmo plantei aquela desconfiança. Foram anos de confiança, de ensinamentos, de visitas, de orações, de conselhos. E de repente, fui o ancião que largou tudo por uma mulher da vida. Quem poderia confiar de novo em mim? Na sexta-feira, recebi a visita de um irmão jovem, músico, que havia sido batizado por mim anos antes. Ele chegou com um sorriso no rosto, me deu um abraço apertado e disse, irmão, quando eu soube que o Senhor voltou, meu coração se alegrou. Eu vi tanta gente cair e nunca mais levantar. Mas o Senhor voltou. Isso para mim é mais forte do que a queda. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Um jovem, vendo mais esperança do que os antigos. Talvez porque ele cresceu me ouvindo dizer que a misericórdia de Deus é maior do que o nosso passado. Agora, ele me devolvia a própria doutrina que um dia ensinei. Algumas irmãs me cumprimentavam com um leve aceno. Outras desviavam o olhar. Havia ali um julgamento silencioso, mas eu entendia. Era o preço de quem quebra a confiança. Mesmo que Deus já tenha perdoado, as pessoas levam mais tempo. Um domingo à tarde, o culto foi tomado por um hino de reconciliação. A letra dizia, não importa onde caiu, nem quem você foi. Ele te chama de filho. Ele quer você de volta. Chorei tanto naquele dia que mal consegui cantar. E percebi que uma irmã do ministério, sentada 2 fileiras à frente, também chorava. Depois do culto, ela veio até mim. Irmão, quando o senhor caiu, eu fiquei revoltada. Pensei que nunca mais conseguiria respeitar. Mas Deus me mostrou que a queda do homem não apaga o chamado. E que quem se levanta de verdade merece ser visto como milagre.
Aquela foi uma das maiores curas que recebi, porque mais do que a aceitação de Deus, eu precisava sentir o toque da igreja. E aos poucos, Ele estava me permitindo isso. Na segunda-feira, recebi um bilhete deixado discretamente na minha caixa de correio. Escrito à mão com caligrafia delicada, dizia: Irmão, não o conheço pessoalmente, mas ouvi sobre sua volta, e quero dizer que minha filha se desviou há 6 anos e ainda não voltou. Sua história reacendeu minha fé. Se Deus trouxe o senhor de volta, Ele pode trazer minha filha também. Chorei como uma criança. A restauração da minha vida estava gerando fé na vida de outros, mas nem tudo eram flores. Na terça-feira seguinte, ao final do culto, 2 irmãos saíram do templo sem me cumprimentar. E eu ouvi um deles dizer: Deus perdoa. Mas cargo jamais. Eu não estava ali por cargo. Eu estava ali por vida, por salvação. Mas aquelas palavras perfuraram meu coração, porque me lembraram que na mente de alguns, o erro apaga tudo. Na quinta-feira participei de um culto na vila onde fui cooperador antes de ser levantado. Era a primeira vez que voltava lá. Alguns me olharam com espanto, outros me abraçaram com força. Um irmão idoso que havia perdido a esposa me disse: Irmão, quando o senhor caiu eu chorei, mas hoje eu chorei mais ainda, porque vi que o Senhor ainda ama os que caem, e que o que importa é o fim da história. A reação dos irmãos era um espelho da alma da igreja. Tinha aceitação, tinha desconfiança, tinha esperança. E em meio a tudo isso, Deus ia trabalhando em mim e neles. No sábado fui chamado para orar por um irmão enfermo. Eu hesitei, não me sentia digno, mas fui. Cheguei e orei com simplicidade, sem posição, sem autoridade, apenas como servo arrependido. Na semana seguinte, aquele irmão me ligou. Irmão, desde aquele dia minha dor sumiu. O que o senhor fez? Eu respondi com voz embargada: eu não fiz nada. Mas Deus ainda opera, até com vasos quebrados. Eu mal conseguia dormir naquela noite. Depois de tudo o que aconteceu, depois da vergonha, da humilhação, do abandono, das lágrimas no travesseiro e do arrependimento que queimava como brasa no peito, recebi uma visita inesperada. Um irmão, um cooperador, veio até mim com os olhos marejados e com a voz embargada me disse: Irmão, muitos ainda te amam, muitos ainda lembram do bem que você fez e estão orando para que o Senhor volte. Eu paralisei. Voltar como? Subir de novo naquele altar onde tantas vezes preguei com lágrimas nos olhos? Me colocar diante de um povo que hoje só me reconhece como o ancião que caiu, que abandonou tudo por causa de uma mulher da vida? Senti minhas mãos suarem, meu coração disparar. Não era vergonha dos outros, era vergonha de mim mesmo. Entre o perdão de Deus e o juízo dos homens, Deus já havia me perdoado. Disso eu não tinha mais dúvida. As madrugadas que passei de joelhos, os jejuns, o pranto, o gemido da alma, tudo isso havia restaurado minha comunhão com Ele. Eu sentia sua presença de novo, sentia sua paz. Mas e quanto aos homens? E quanto à igreja? É muito mais fácil receber perdão do céu do que da terra. Os olhos humanos julgam rápido. Os ouvidos humanos nunca esquecem. As línguas humanas, essas são afiadas. Já me chamaram de tudo. Já disseram que eu devia sumir, que era uma vergonha para a obra, que Deus não erra. Então se caí foi porque nunca fui chamado. E agora, querem que eu volte? O altar não me pertence. Passei horas encarando a Bíblia aberta no Salmo 51, onde Davi clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi também caiu, também com uma mulher, e foi restaurado. Mas a diferença é que Davi era rei. Eu era servo, um vaso. Fiquei pensando, e se eu subir naquele altar de novo? Será que as pessoas vão ouvir a palavra ou vão só me olhar com desconfiança? Será que vão conseguir separar o vaso da queda? Ou a ferida ainda é muito fresca? E outra coisa, e se o próprio Deus não quiser mais me usar ali? E se minha missão naquele púlpito já se encerrou? Talvez agora meu lugar seja outro. Talvez seja entre os desprezados, os esquecidos, os desviados, aqueles que eu mesmo um dia olhei com julgamento. Talvez eu tenha que pregar para eles agora, porque agora eu sou um deles, um convite e um confronto. Recebi o convite oficial. Irmão, vem cultuar com a gente no domingo. A palavra é tua. Quase desmaiei. Respondi com um vou orar, mas no fundo orei mesmo foi por coragem. No domingo coloquei meu terno mais antigo,
Não queria parecer nada. Não queria ser visto como ancião. Queria só ser servo. Cheguei cedo. Entrei devagar. O silêncio da igreja me abraçou como um velho amigo. Sentei no último banco. Vi irmãos entrando, me olhando, cochichando, outros sorrindo, outros desviando o olhar. Um misto de reações. Mas a palavra que Deus mandou naquele culto me dilacerou. Levanta-te, servo meu, porque ainda há muito por fazer. Era como se ele mesmo estivesse dizendo: a tua história não acabou aqui. Entre o sim e o não, durante a semana, o convite se repetiu. Irmão, precisamos de ti. Deus ainda quer te usar. E travei. A carne gritava sim. A alma tremia de medo. Eu não queria parecer alguém que superou tudo como se fosse fácil. Não foi. Não é. Até hoje acordo no meio da noite com a imagem daquela mulher sorrindo enquanto me deixava sozinho. Até hoje ouço os gritos da minha esposa, a dor dos meus filhos, a decepção nos olhos da Irmandade. Será que eu tenho autoridade para abrir a Bíblia de novo diante de todos? Será que Deus quer isso? As cicatrizes, como testemunho, um ancião mais velho me ligou. Chorando, disse: irmão, a tua queda não anulou o chamado. A cruz também foi queda, mas dela veio a maior vitória. Aquilo me desmontou. Porque entendi, minhas cicatrizes podem ser instrumentos de cura. Minha história vergonhosa pode ser um alerta. Meu testemunho pode impedir que outros caiam. Se Deus quiser me usar assim, quem sou eu para dizer não? Mas não serei mais o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Agora prego do chão. Agora prego com lágrimas. Agora falo para os que caíram. Porque caí. Falo de arrependimento. Porque me arrependi. Falo de restauração. Porque fui restaurado. O último pedido hoje, diante desse convite que ainda ecoa, só tenho um pedido a Deus. Senhor, se for da tua vontade, me levanta. Mas se for para minha vaidade, me esquece. Só não me deixa te perder de novo. A obra não precisa de mim, mas eu preciso dela. Preciso da comunhão. Preciso da palavra. Preciso da humildade que só se aprende quando se cai. E se um dia eu subir naquele altar de novo, não será como antes. Não como alguém que julgava, apontava, achava que era intocável, mas como um miserável alcançado pela graça, um ex-ancião, que agora é só servo, um servo grato e quebrantado.